Olá, tudo bem? Eu me chamo Satiel e eu estou trazendo mais uma pequena mensagem bíblica vinda da parte de Deus para o seu coração no dia de hoje. E peço que, se você gostar desse vídeo, peça seu like, se inscreva no canal, caso seja inscrito, e ative o botão de notificações para quando eu postar um vídeo novo, você seja notificado, tá certo? Bom, eu gostaria de ler esse vídeo lá em Efésios, capítulo 5, do versículo 18 até o versículo de número 21. Efésios, capítulo 5, do versículo 18 até o versículo de número 21. Que vai dizer assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados queridos irmãos, nós acabamos de ler aqui um texto da parte do Senhor, aqui em Efésios, no capítulo 5, do versículo 18 até o versículo de número 21. E aqui esse texto ele vai começar dizendo que nós não devemos nos embriagar com vinho, porque no vinho há contenda, mas que nós devemos nos encher do Espírito, que nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus, né? Louvado seja Deus. E foi meditando nesse versículo, meditando nesse texto, que hoje eu preparei essa pequena mensagem bíblica, né? Prometo ser breve em minhas palavras, com um determinado tema: características de uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Então vamos aqui juntos aprender mais da palavra do Senhor, né? Em nome de Jesus. A primeira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela expressa sua alegria na presença do Senhor com toda a sua vida. É como nós vimos aqui no versículo 19. Vamos ler novamente? Que diz assim: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Louvado seja Deus. Uma das marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a alegria de ser do Senhor. É a alegria de fazer parte da família de Deus, né? É expressar com toda a sua vida que a alegria do Senhor é a sua força, né? Porque um grande sinal de uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa alegre. É uma pessoa que ela se alegra em estar na casa do Senhor, que ela se alegra em estar na presença de Deus, né? E expressando com toda a sua vida que a alegria do Senhor é a sua força, né? Que mesmo quando essa pessoa ela passa por momentos difíceis, por momentos complicados em sua vida, essa pessoa ela tem motivo sim de se alegrar, né? Porque ela sabe que Deus está com ela, que Deus está ali do seu lado para lhe ajudar, né? Que pode sim chegar a vir a tristeza, mas que logo passa, porque a alegria do Senhor é a sua força, né? Porque a alegria do Senhor é a força dessa pessoa, que ela expressa a sua alegria na presença do Senhor, né? Com toda a sua vida, né? Então, essa é a primeira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém? A segunda característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela tem um coração grato a Deus por tudo, né? Como nós vimos aqui no versículo 20, que vai dizer: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, né? A palavra de Deus diz que devemos dar graças a Deus por tudo, e não somente quando tudo está bem, né? Porque tem muitas pessoas que vivem muito mais uma vida de ingratidão do que uma vida de gratidão. Eu digo isso por experiência própria, né? Eu me lembro que quando eu passei pela fase mais difícil da minha vida, eu não tinha o hábito de orar, né? Eu me lembro que eu murmurava muito sobre a minha vida. Mas quando eu comecei a passar pela fase mais difícil da minha vida, eu decidi criar um hábito de oração, de buscar Deus na leitura da palavra, na oração. E eu me lembro que eu comecei a orar ao Senhor, começando a agradecer a Deus. E com o passar do tempo que eu fui orando, que eu fui buscando a Deus, eu fui aprendendo a ser uma pessoa grata, né? Que eu não era antigamente. Eu fui aprendendo a ser uma pessoa grata ao Senhor, né? Pelos mínimos detalhes.
E eu fui percebendo que mesmo passando pela fase mais difícil da minha vida, quando eu comecei a aprender a ser grato, eu fui percebendo que as coisas foram melhorando, né? Louvado seja Deus. E hoje eu sou uma pessoa altamente grata ao Senhor, mesmo quando acontecem coisas difíceis na minha vida, né? Mesmo assim, eu agradeço a Deus, né? Agradeço a Deus pelo fôlego de vida, pela saúde, pelo que calçar, pelo que vestir, pelo que comer, pelo que beber, né? E a palavra do Senhor diz que nós devemos em tudo dar graças a Ele, porque esta é a vontade de Jesus Cristo em nossa vida. Louvado seja Deus. Então, a segunda característica de uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela tem um coração grato a Deus por tudo, né? E nós não devemos somente agradecer a Deus quando tudo está bem, né? Quando estamos só em momentos de alegria ou em momentos de felicidade, mas que nós também devemos ser gratos a Deus também nos momentos difíceis, né? Que nós possamos também adorar o Senhor, não só em momentos de alegria, né? Mas também nos momentos difíceis. Então, que nós possamos sempre ser gratos a Deus por tudo, né? Louvado seja Deus. Então, essa é a segunda característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém? E a terceira característica de uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo é que ela vive em comunhão com o próximo, né? Vamos ler aqui o versículo 21 novamente. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, no temor do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, agora, meditando nesse versículo, nós percebemos como é difícil, né, sujeitar, ou algumas outras traduções literárias dizem suportar, né, viver em comunhão com o nosso irmão, né. Mas o que é exatamente sujeitar-se uns aos outros? Sujeitar-se uns aos outros, ele é o mesmo que considerar estar sob a autoridade de companheiros cristãos, né, e sujeitar-nos a seguir de forma voluntária as suas decisões, as suas instruções e os seus desejos, né. Então, é muito importante que nós, que fazemos parte do corpo da igreja, que a gente sejamos sujeitos à nossa liderança, ao nosso líder, ao nosso pastor, né? Isso é altamente importante, porque como nós vimos aqui na palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos sujeitar-nos uns aos outros no temor de Deus, no temor do Senhor, né? Então, essa é a importância da gente se sujeitar à nossa liderança, né? Louvado seja Deus. Então, essa é a terceira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém? E a quarta característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela tem a sua fidelidade ao Senhor, né? E quando eu falo sobre isso, sobre fidelidade a Deus, logo me vem à mente José do Egito, né? Aquela passagem altamente conhecida que eu gostaria de ler nesse vídeo, né? Que se encontra em Gênesis, no capítulo 39, do verso 5 até o verso de número 9. E depois eu gostaria de ler lá o verso 12, né? Versículo 5 diz assim: E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Agora vamos ler lá o versículo 12. E ela lhe pegou pela sua roupa, e dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. Louvado seja Deus, né? Como nós vimos aqui nessa passagem altamente conhecida da história de José do Egito,
Como nós sabemos, José, ele foi um jovem que sofreu muito em sua vida, porque ele foi vendido pelos seus irmãos, se tornou um escravo na terra do Egito, foi caluniado muitas vezes, né? Como nessa passagem também. Ele, sendo ali um servo de um homem chamado Potifar, na terra do Egito, e como nós vimos aqui, muitas vezes a esposa de Potifar, ela tentou José. Só que como José, ele era um jovem temente ao Senhor, fiel a Deus, ele recusou. E ele disse para ela: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Né? E aí, em um outro dia, ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo, José. E ele deixou a sua roupa na mão dela e ele fugiu, né? E ele saiu para fora daquela casa. Né? O que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui que José, ele fugiu da aparência do mal, ele fugiu do pecado. Por quê? Porque José, ele era um jovem temente a Deus. Ele era um jovem que tinha sua fidelidade a Deus. E depois disso, José, ele é caluniado, ele é preso novamente, né? Mas depois Deus, ele honra José lá na frente, fazendo José se tornar o governador do Egito, né? E é isso que Deus, ele faz. Deus, ele honra a quem honra ele, né? A quem é fiel a ele. Louvado seja Deus, né? Então essa é a quarta característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Que ela tem a sua fidelidade ao Senhor. Amém? E agora, a quinta e última característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela renuncia o pecado. Glória a Deus. E quando eu falo aqui essa característica, logo me vem à mente aquela passagem dos 3 jovens da fornalha de fogo, né? Como nós conhecemos por Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que ali, quando o rei Nabucodonosor, ele constrói, né, aquela imagem, aquela estátua de ouro, e ele manda que todo o povo adorasse aquela imagem, que se prostrasse diante daquela imagem. Ali, aqueles 3 jovens, eles recusaram adorar aquela imagem, a se prostrar diante dela, porque eles sabiam que se eles se prostrassem diante daquela imagem, eles estariam também pecando contra Deus, né? E aí, como eles recusaram se prostrar diante daquela imagem, Nabucodonosor mandou que lançassem os 3 jovens ali na fornalha de fogo, para que eles morressem. Só que, irmãos, como eu falei, como Deus, ele honra aquele que é fiel a ele, sabe o que aconteceu? Aqueles jovens dentro da fornalha de fogo, nenhum deles se queimaram, porque Deus, ele acampa os seus anjos ao nosso redor, ao redor daqueles que o temem. E ali o anjo do Senhor, ele protegeu. Ele estava ali dentro da fornalha de fogo junto com aqueles 3 jovens. E ele protegeu aqueles 3 jovens e nada aconteceu com eles, né? E Nabucodonosor, vendo aquela cena, Nabucodonosor, ele chama aqueles jovens e ele diz aqui no versículo 28 do capítulo 3 de Daniel, dizendo: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que a fidelidade, né, a renúncia daqueles 3 jovens, eles renunciaram o pecado, eles renunciaram a adorar aquela imagem, né, para poder serem fiéis a Deus, né? Então, nós vemos aqui, irmãos, que Deus, ele honra aquele quem é fiel a ele. Louvado seja Deus, né? Então, essa é a quinta característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, é que ela renuncia ao pecado, né? Então, para concluir, que nós possamos nos encher cada vez mais do Espírito Santo, né? Com essas características: a fidelidade a Deus,
renunciar ao pecado, sermos gratos a Deus por tudo, nós sujeitando os nossos irmãos no temor de Deus, expressando a nossa alegria na presença do Senhor, né? Porque essas são 5 de várias características de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então, que nós possamos colocar em prática na nossa caminhada cristã, cada uma delas, né? Procurar viver uma vida de santidade, renunciando o nosso eu, a nossa vontade, a nossa carne, o pecado, né? Porque todo dia o pecado vem e ele nos chama. Todo dia as propostas vêm e nos chamam. Todo dia vem as tentações e nos chamam. Todo dia o pecado vem, mas nós que servimos ao Senhor, nós escolhemos Deus. Nós escolhemos ser amigos de Deus, né? Porque eu já não vivo mais a vida do mundo, mas agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Então, que nós possamos guardar essa mensagem no nosso coração no dia de hoje. Que nós possamos sempre poder viver em santidade, renunciando ao pecado, sempre sendo grato a Deus por tudo, porque esta é a vontade dele na nossa vida. Que nós sempre possamos sempre dar graças a Ele, agradecer a Ele, né? Expressar a nossa alegria na casa do Senhor, na presença do Senhor. Amém? Então essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Que Deus possa lhe abençoar poderosamente. E eu peço que, se você tiver gostado desse vídeo, peça o seu like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, mas que ative o botão de notificações para quando postar um vídeo novo, você ser notificado, tá certo? Que Deus possa lhe abençoar poderosamente em nome de Jesus e amém.